Eu preciso de programação para trabalhar como QA? Essa daí é uma das perguntas que eu mais recebo e de verdade eu entendo o motivo. E no final das contas a resposta ela não é se sim ou se não. A resposta é depende aonde você realmente quer chegar como QA. É com isso que eu trago para vocês hoje um vídeo falando justamente QA sem código, até onde eu consigo chegar sem precisar trabalhar diretamente com desenvolvimento de testes automatizados, que é justamente onde você vai precisar de programação. E antes de mais nada, eu vou tirar meu fone, porque eu esqueci. E caso você não me conheça, eu sou o Mene, sou QA Engineer há mais de 10 anos, inclusive já trabalhei no Brasil, já trabalhei nos Estados Unidos, no Canadá, trabalhei como líder, já contratei QA e já coloquei muito QA no mercado e ajudei eles a crescerem na carreira. Então, se você tá afim de aprender mais sobre a área de testes, você tá no lugar certo e seja muito bem-vindo. Vamos lá falar um pouquinho mais sobre QA sem código? Bora pro vídeo. Então vamos lá, time. Aonde você consegue chegar sem precisar aprender desenvolvimento ou programação? Um disclaimer que eu quero fazer aqui, que é bem grande. Primeiro, né? A resposta honesta não é sim nem não. De verdade, depende muito onde você quer chegar na área como QA, porque sim, tem espaço para o mercado na área de teste de qualidade de software sem precisar programar, porém, você vai encontrar algumas barreiras aí no caminho, ok? Dito isso, outra coisa que eu gostaria de dizer também é, para você que tá morrendo de medo de programação, você é QA, ou você quer se tornar QA e tá com medo de programação porque você tentou virar desenvolvedor e ficou assustado com programação, ou você viu alguém desenvolvendo, você viu um monte de letrinhas lá escrito em colorido e você tá com medo daquilo, fica tranquilo, tá? Eu gostaria de trazer isso para vocês, porque é muito importante você entender que o nível de programação que você vai ter como QA não é nem perto do nível de programação que um desenvolvedor precisa. Por que isso? Pelo simples motivo de que um desenvolvedor ele toma café da manhã, janta, toma café da tarde e almoça. Coloquei tudo errado. E almoça código. Esse basicamente é o trabalho do dev. E no final das contas, isso é algo que o dev precisa sim fazer, tá? Agora, você como QA, saiba que por mais que você sim aprenda programação e utilize isso no seu dia a dia como QA, isso vai ser aí 20%, no máximo 30% do seu tempo. O seu tempo como QA, no final das contas, vai ser muito mais voltado para uma parte de processos, cultura, testes manuais também, porque ele não morre. Então isso eu quero deixar você muito claro. Ah, man, existe a possibilidade de eu usar código mais e ficar sempre programando automação, porque é o que eu quero. Existem vagas que são focadas para automação de testes, tá? Mas não é a grande maioria, ok? Então vamos lá. Eu quero saber onde você quer chegar como QA, inclusive, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber até onde você quer chegar como QA, se realmente você sente que vai fazer tanta diferença assim, aprender ou não testes de software. Seguinte, o mercado ele tá pedindo código. E é por isso que esse vídeo importa no final das contas. Mas a realidade, ela tem uma nuance, né? Existe muito conteúdo que você vai encontrar aí dizendo que QA manual vai acabar, isso é um exagero absurdo, inclusive eu penso ao contrário, tem um vídeo, inclusive, que eu falo justamente sobre a nova era da área de teste de qualidade de software, e também muitos dizem aí que você não precisa de código para trabalhar. Isso é muito simplificado, tá? Não é a realidade também, e eu não concordo totalmente com essa frase. Agora sim, entender os limites reais do QA sem ter automação, sem trabalhar com automação, é o que realmente permite você tomar uma decisão na sua carreira, tá? Uma decisão informada mesmo. E eu quero que você entenda, não existe certo e errado. Se você perguntar para mim o que eu indico, eu sempre vou indicar que você aprenda código, eu sempre vou indicar que você aprenda testes automatizados, porque isso vai fazer com que você cresça na sua carreira e chegue em um lugar mais longe e ganhe mais, beleza? Inclusive, aqui tem uma análise que eu fiz de 2.400 vagas que foram publicadas aí no LinkedIn no Brasil em 2025, tá? Óbvio, não são todas as vagas publicadas, mas é uma parte aí das vagas que foram publicadas. E 73% das vagas que eram pleno sênior pediam que você soubesse como requisito a automação, tá? Agora, para júnior, isso já diminui muito, caindo para 41%, mas você vê aí que é uma grande fatia que ainda assim solicita testes automatizados. E não só isso, pode até não ser um requisito obrigatório, mas pode ser um requisito que seja algo que eles queiram. E eu vou trazer outro ponto aqui, tá, galera? Isso aqui é um ponto muito importante. Como eu já falei, eu trabalhei já em diversas empresas, estou há 10 anos no mercado, eu trabalhei em muitos e muitos projetos. Já caí em muita empresa em qual eles me pediam automação e realmente no dia a dia eu precisava trazer automação de testes, precisava
precisava trazer toda a parte de QA Engineering, né? Trabalhar com toda a parte de qualidade, inclusive testes automatizados. E eu já caí em empresas que me pediam teste automatizado e no final das contas não tinha nada que fosse relacionado a teste automatizado. Então, é importante que vocês entendam isso. Existem vagas que, por mais que estejam no LinkedIn colocando requisito automação de testes, e você chega lá nessa vaga, você trabalha por 1 ano na empresa, você nunca precisou utilizar por causa do momento da empresa, tá? Isso pode acontecer, não estou falando que é obrigatoriedade isso acontecer, ou que em todas acontece isso, ou que na maioria acontece isso, mas sim é uma possibilidade, inclusive aconteceu na minha carreira mais de uma vez. Então, como eu já falei, já trabalhei em diversas empresas e teve empresas que simplesmente eles pediam isso como requisito obrigatório na vaga, incluindo inglês, incluindo faculdade, e no final das contas não usei nem automação, nem inglês e nem faculdade nessas vagas, tá? Não estou falando que são todas, mas eu estou falando que isso acontece sim em algumas vagas, beleza? Então, esclarecendo isso que eu acho muito importante, e é um tipo de experiência que eu sei que vocês não conseguem ter de forma fácil, né? Porque realmente foi uma experiência da minha vida e também, não só da minha vida e da minha carreira, mas também dos meus alunos aqui da Lubstack, tá? E aí, pessoal, uma coisa importante, né, trazendo esses dados e uma coisa que a gente consegue entender, pelo menos aqui no Brasil, é que todos os níveis, eles estão progressivamente pedindo que você tenha automação, né? É muito difícil um QA sênior que realmente consiga lidar com todos os processos de qualidade, não entenda de automação de testes. Significa que você não pode ser um QA manual sênior? Sim, você pode ser um QA manual sênior, um QA, inclusive até gerente de qualidade, que não saiba testes automatizados, mas com certeza vai ser um caminho muito mais específico e até um pouquinho complicado. Por que eu digo complicado? Porque você vai ter que achar vagas que solicitam exatamente isso, tá? Assim, mas uma coisa muito importante e deixar claro aqui nesse vídeo, apesar de eu já trabalhar com automação, já tem, bem, os meus 10 anos aí de QA manual não vai deixar de existir, tá? Inclusive, até hoje ele é muito válido e eu fiz um vídeo falando sobre isso, na qual eu sinto que QA não necessariamente manual, mas o QA mais estratégico, né? O QA que entende qualidade, como trazer qualidade, vai ser um cara muito mais solicitado nas empresas do que o cara que faz teste manual e até mesmo automatizado. Por quê? Porque os testes automatizados hoje em dia, com IA, ficam muito mais simples. Então, outro motivo pelo qual você aprender a automação de testes. Mas lembrando, não adianta nada você ter a IA fazendo por você, se você não sabe se ela está fazendo a coisa certa ou não, né? Então, é importante que você estude. Então, vamos lá. Aonde que o QA manual ainda tem espaço em 2026? Existem alguns contextos, né, onde o QA manual, ele não é só válido, mas ele é necessário, ou até mesmo preferível, dependendo do projeto, tá? E, inclusive, entender esses espaços é um jeito de você se colocar no mercado e saber onde procurar vaga. E entender os limites, né, também. Porque, bem, existem vagas que vão solicitar obrigatoriamente automação. Agora, uma coisa muito importante, testes exploratórios. Nenhuma automação substitui criatividade humana, tá? Inclusive, até mesmo a inteligência artificial, apesar dela sim ser muito poderosa e conseguir fazer alguns tipos de testes exploratórios, ela não vai substituir aí o QA manual, tá? No caso, fazendo teste exploratório e também a criatividade humana no final das contas. Encontrar bugs que ninguém especificou, testar um usuário real com contextos e intuição e até mesmo experiência de um QA que já faz isso há tempos, ou uma pessoa que está estudando para isso é especial e é essencialmente humano. Assim, eu ouço isso há muitos anos, né, que a automação ela vai tomar conta de todos os QAs manuais, mas isso não aconteceu até hoje e não vai acontecer. A automação ela é uma ferramenta e ela não é aí a famosa bala de prata, tá? Então, levem isso em consideração. UX e usabilidade. Funciona e é fácil de usar? São coisas diferentes e a automação verifica somente a primeira, tá? Agora, se é realmente fácil de usar, cara, isso não é uma automação que vai fazer. E QA humano avalia a segunda. E não somente a segunda, mas como a primeira também. Incluindo fluxos intuitivos, mensagens de erros claras, expectativa do usuário. Tudo isso é importante de você levar em conta. MVPs, startups iniciais. Quando um produto ele muda toda semana, isso é bem importante. Tem scripts que quebram. Antes de você pagar o custo dessa criação, as startups em fase, por exemplo, de descoberta, entendendo como que o produto vai ficar, eles preferem, inclusive os QAs também precisam trabalhar muito mais manualmente, de forma ágil, porque trazer uma automação, apesar de ser importante, principalmente se forem fluxos que não vão mudar, é muito bom. Agora, se você está num projeto que ele está alterando o tempo todo, que ele está trazendo mudanças o tempo todo, e você trouxer uma automação, pode ser que essa automação dê mais trabalho do que realmente resolva problemas, beleza? E aqui, compliance e auditoria, farmacêutico, dispositivos médicos, aeroespacial, setores regulados exigem execução
execução e assinatura humana, tá? A automação não substitui documento de execução assinado. Então isso daqui é importante também, né? Isso é bem óbvio. Agora, onde que você vai travar sem você ter automação no final das contas? Então, essas são as situações concretas onde a ausência de você ter código vai fechar portas. E você precisa saber disso para que você tome essa decisão com consciência, tá? E aqui, ó, basicamente, você vai chegar em vagas pleno e sênior, elas vão diminuir. Até porque 73%, né, como a gente viu já nos dados, pedem automação de testes. Então não significa que você nunca vai se tornar pleno e sênior, porque isso existe dentro da área de QA manual. Porém, você vai ter que achar vagas que não precisem de automação. Então isso vai diminuir muito. E, gente, de verdade, não é difícil aprender automação. Tem vídeo aqui dentro. Então, bem, é por isso que eu falo, né? Eu acho que não querer automatizar é uma opção meio... Bem, eu dou minhas considerações finais. Além disso, você vai ter o teto aí de R$9.000, mais ou menos, tá? Por mês. É um ótimo salário e a gente tá pensando aqui num teto de um sênior, ok? A gente não tá pensando aqui num teto de um cara pleno, júnior. Existe possibilidade de você ganhar mais e existe possibilidade de você ganhar menos do que isso, ok? Então, entendam que a sênior ganhando 9.000 é um salário muito alto. É que só saiba manual. Automação, isso daí é um salário bem normal dentro de um nível sênior, né? Um sênior inicial, né? Um cara aí com 3 anos de experiência consegue alcançar esse salário aí com certa facilidade. Também temos as questões de vagas internacionais. As vagas internacionais, elas pedem muito que você trabalhe com automação, eles pedem isso. E também tem a questão de que você vai ter mais pessoas para competir, querendo ou não, né? Então, ter diferenciais como automação faz toda a diferença. Times com CI/CD, a mesma coisa. Se você não trabalha com automação, você provavelmente nem saiba o que é uma pipeline de CI/CD. Ou se você sabe, provavelmente você não sabe mexer. Mas isso é muito importante, isso vai te trazer destaques. Isso vai fazer com que você tenha salários extremamente mais altos. A gente está falando ali, às vezes, de sair de um teto de R$9.000 e ir para um teto de 15, 18 mil reais. Entende? É isso que eu tô querendo trazer para você. E não só isso, também temos as questões das Big Techs, porque elas acabam pedindo para que você tenha mais requisitos, e esses requisitos dentro deles sempre tem aí testes automatizados. Não significa que todas têm, mas a grande maioria, tá? Isso vai acabar fechando algumas portas para você. E aqui, ó, eu trouxe até algumas informações a mais, né? Então, por exemplo, ó, a primeira trava de vagas de pleno e sênior em empresas de produtos, como por exemplo fintech, SaaS, e-commerce, que são mais de médio a grande porte, a automação não é diferencial, é um básico esperado, é um requisito obrigatório, tá? Muitas vezes. Então, sem você trabalhar com automação, isso vai te trazer menos possibilidades. E agora, a progressão salarial, né? O teto de um QA pleno em grandes centros, a gente está falando aí de 7 a 9 mil reais. Isso a gente olhando o CAGED, né, portais de salário, e toda vaga acima de 10 mil costuma listar a automação como requisito, tá? Aqui tá pleno, mas na verdade, isso daqui é sênior. Eu coloquei pleno, não sei porquê. Então, isso daqui é sênior, tá? Então é importante você saber disso. E você vai acabar travando, pô, você pode atingir salários muito mais altos. E aqui a gente tá falando acima de 10 mil reais, não é um teto de 10 mil reais. E óbvio, vagas internacionais remotas. Pô, o mercado em dólar, em euro, praticamente não tem espaço para QA 100% manual. Eu tô falando assim, não tem espaço, não porque realmente não tenha nenhum. Mas vai diminuir muito mais as suas chances. A expectativa mínima é que você entenda de Cypress, de Playwright, API, com Postman, que a gente traz aqui no canal da Lumistack, a gente quer realmente te ajudar a isso, a gente quer que você ganhe cada vez mais, e sem isso você não passa na triagem, você vai acabar travando em algum ponto do processo, tá? Times com CI/CD estabelecido, é o que eu falei, vira um gargalo, você não vai saber nem discutir muitas vezes. E tem também a questão de Big Tech e empresas de tecnologias, pô, Nubank, iFood, Mercado Livre, Stone, onde o produto é tecnologia, a automação é um padrão, para qualquer QA que não esteja explicitamente como júnior, apesar de que, sim, júniors também fazem automação, beleza? E isso acaba, e por que eles pedem tanta automação? A automação é tão diferencial assim para um projeto? Sim, ajuda muito e é uma questão de cultura. Se você não tá afim de aprender uma ferramenta e essa empresa ela tá investindo em você, pô, é meio complexo, você não tá querendo crescer na sua própria área, sabe? É uma questão um pouco até filosófica aí. E aqui, o que acontece? Contexto aqui, uma startup,
em MVP, que é manual, sim, você trabalha com curto prazo, o produto vai evoluir, vai exigir automação no futuro, mas naquele momento que a manual funciona. Empresas pequenas, sem CI/CD, então ótimo, também funciona. Empresa média com produto digital, também funciona. Você tem seu espaço lá, mas é algo mais parcial. Fintech, SaaS, e-commerce, não para pleno mais. Lembrando, né, o que eu quero dizer é que normalmente quando o QA ele é considerado pleno, ele já é considerado que ele saiba a automação, né, e é um requisito básico, mas não significa que você não chega como pleno, sênior, como QA, sendo manual, tá? Vagas internacionais remotas, aqui não, tá? Entenda, eles vão pedir, nem todas pedem de novo, mas, a grande maioria pede, você está competindo com o mercado internacional, tá? Compliance, farmacêutico, médico, essas coisas, você precisa ter um contexto regulatório e preserva o que é manual. Ótimo, tá? Isso é ótimo. Agora, o caminho mais curto para começar com código em QA, eu entendo que isso é uma barreira para muita gente, mas eu quero que você entenda que isso é uma barreira muito mais baixa do que você está imaginando. Você está segurando o seu potencial de crescimento no mercado de teste de qualidade de software e você não precisa fazer isso. Você precisa programar de uma forma que você consiga trazer testes automatizados e hoje as ferramentas mais utilizadas no mercado, elas são super simples de aprender. Inclusive, o mínimo viável de código para um QA, JavaScript básico, aprender o que são variáveis, funções, condicionais, arrays, uma callback simples, um estudinho aí de 20 a 30 horas vai cobrir para você começar. E eu tô falando 20, 30 horas assim, de você ver o vídeo, estudar, tentar fazer do seu jeitinho. Se você pensar, se você estudar 2 horinhas ali por dia, em 10 dias já é muito. E assim, eu acho isso até muito. Eu sinceramente, se a gente pegar aqui, e você estudar pelo menos para se preparar inicialmente 10 horinhas, 10 a 15 horas por dia, 10 a 15 horas por dia não, 10 a 15 horas de estudo, você já chega em um nível muito confortável para poder trabalhar com testes automatizados, tá? Isso daqui é 10 a 15 horas para você realmente se tornar um QA que consegue mexer com automação de forma super simples. Trabalhar com Cypress ou Playwright. Você pode escolher uma das duas, não precisa escolher as duas. Eu sempre indico Cypress, que é mais fácil ainda. Você pode praticar em projetos, inclusive eu tenho vídeos mostrando como que você pode praticar isso, eu tenho vídeos mostrando como funciona o Cypress, como funciona o Playwright. Aqui a gente está falando de 40 a 60 horas com um projeto real para você se tornar um QA, mas se você estudar umas 15 horas também, de 10 a 15 horas, cara, você já vai aprender a fazer automação de um jeito que vai mudar a sua vida. A mesma coisa com Postman. Você trabalha com uma interface visual, você não precisa de código inicialmente para trabalhar com Postman, para você melhorar sempre precisa, mas mas você já aprendeu código aqui, entendeu? Então, 10, 15 horinhas para cobrir o básico de testes com REST é perfeito, até menos, tá? Até menos. E GitHub básico, aqui você não tem como fugir, tá? Você precisa ter para até ter o seu portfólio. Inclusive, se a gente for pensar um total de 75 a 115 horas, a gente tá falando aqui não de um QA que tá se tornando júnior agora, você que tá querendo migrar para a área. Não, eu tô falando de um cara que quer sair de um QA júnior pleno para virar sênior. Isso daqui 75 a 115 horas, se você estiver trabalhando com isso já, você já se transforma num baita QA. Se você estudar 1 horinha por dia, são 3 a 4 meses. Você entende isso? Olha o nível que você sobe. Aqui a gente tá falando de um QA muito, muito bom, tá? Com o perdão da palavra, muito. Um cara que estudou muito para trabalhar com testes automatizados. Com 2 horinhas por dia, você faz isso em menos de 2 meses, cara. E assim, o erro que atrasa é tentar aprender tudo de uma vez, tá? Inclusive, é por isso que a gente tem aqui dentro das nossas formações da Lumstack um lugar bonitinho para você aprender do jeito certo, aprender com passo a passo. Um passo a passo que é replicável para todo mundo, inclusive, né? Vocês vão ver aí diversas pessoas trabalhando aí, que passaram pela formação da Lume e que hoje conseguem trabalhar com projetos sêniors, né? Inclusive, o que eu trago dentro das minhas formações são literalmente projetos sênior. São projetos que eu trago para empresas internacionais. Então, é bom você ter esse caminho estruturado porque isso te ajuda e te tira desse medo. Esse medo que você tem que trabalhar com automação é bobeira. E aqui, vamos investir onde você tem um retorno maior. Trabalhar com Cypress ou Playwright, de preferência Cypress, porque é mais fácil de aprender inicialmente.
representa a maior parte do investimento. Então, ó, a questão mesmo é que ele tem mais investimento de tempo, mas você vai ter muito mais retorno, porque você vai conseguir logo as vagas que pedem automação. E ela abre portas justamente para essas vagas de pleno para cima, com automação. JavaScript básico é um pré-requisito. GitHub é o que torna tudo realmente visível para os recrutadores e também você vai precisar utilizar o GitHub dentro dos projetos que você trabalha. E aqui, ó, a meta é clara. Um projeto completo no GitHub com pipeline, CI/CD simples já é o suficiente para você competir por uma vaga de pleno, principalmente se você já tem experiência. E eu tô falando aqui pleno com automação, né? Pleno para sênior. E pô, às vezes você faz esse projeto em 1, 2 semanas no máximo, com pouco tempo, 1 horinha por dia. Um projeto grande, um projeto complexo, tá? Aqui é uma decisão honesta, tá? Se você tá como QA manual hoje, se você já trabalha na área como QA manual hoje, existem 3 caminhos que você tem pela sua frente, tá? E cada um deles tem um risco e uma recompensa. Perfeito? Então vamos lá. Você tem o caminho A. O caminho A é aprender automação. E você pode sempre contar com o LumiStack para isso, para fazer da melhor forma possível. Que é recomendado à maioria. Beleza? Eu tô recomendando isso basicamente para todo mundo. Não existe motivo para você não querer aprender automação sendo QA, ok? Invista 3, 4 meses. Isso aqui é muito. Não. Eu vou diminuir isso. Invista 1 a 2 meses em JavaScript básico, mais o Cypress. Crie um portfólio. A diferença salarial que você vai ter é tão grande que é muito justificável. Isso aqui é 1, 2 meses tranquilo, tá? Ou você pode ir para o caminho B, se especializar em nichos mais manuais, entender um pouco mais de acessibilidade, testes de UX mais específicos, aprender um pouco mais de design, entender um pouco mais de compliance, LGPD, testes exploratórios em times que valorizam mais isso e procurar isso com frequência. Procurar nichos que demandam coisas menores e mais específicas, né? Que você precisa estar trabalhando no detalhe, porque a automação ela é feita para você cuidar de processos grandes. Ou aceitar o teto, né, e otimizar, né? Tipo, é válido se você está satisfeito com o momento que você está atual, tá tudo bem, né? Mas se você está nesse vídeo, eu imagino que você não está tão satisfeito assim. E o risco do mercado ele pode escolher esse espaço nos próximos 5 anos, tá? Isso pode diminuir cada vez mais. E é uma decisão e um risco que você está tomando, né? Você está escolhendo esse risco. Tá bom? E, poxa, as nossas formações aqui da LumiStack, elas preparam você para isso de uma forma que você vai ser um dos melhores QAs em pouquíssimo tempo. Pô, galera, a gente forma aqui na LumiStack em 2, 3 meses, de menos de 6 meses, QAs que são capazes de trabalhar com testes manuais, processos e testes automatizados, com pipeline e tudo. Pô, a gente tá falando de uma pessoa que às vezes saiu de uma área como, por exemplo, dentista, psicóloga, nutrição, que não tem absolutamente nada a ver com a área de qualidade, com a área de tecnologia no geral, que nunca programaram antes. E aqui, eu quero que você entenda de novo, não existe certo e errado. O que existe é a decisão certa, com o seu momento, com os seus objetivos atuais. Tá? Agora, tomar a decisão com os dados corretos vale muito mais do que você ficar na dúvida em direcionamento. E eu sei que você está fazendo isso. Inclusive, você quer crescer mais na área, você quer entrar na área de QA, você quer sair com tudo isso que eu falei e você se colocar no mercado com vários e vários diferenciais que fazem toda a diferença. Bem, são diferenciais no final das contas. Formação, profissão QA tem módulo de introdução à automação, desenhado especificamente para quem é QA e para quem está querendo começar na área com testes automatizados. Então, com a menor curva de aprendizado possível, trazendo projetos reais, tá? E tintim por tintim, não é difícil. Inclusive, o link está na descrição. Você está interessado em aprender mais? Pô, vai lá, investe na sua carreira. A área de qualidade é incrível, ela vai te levar em lugares absurdos. E eu falo isso porque eu vivi isso. E eu quero que você também viva. Então, ó, seguinte, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa seu like. Não se esquece também de se inscrever, que a gente traz conteúdo sobre a área de teste de qualidade de software todos os dias aqui, e somos o único no Brasil que faz isso, tá? Então se você quer realmente acompanhar o mercado de qualidade, bem, você tá no lugar certo. Inclusive, eu quero deixar aqui de novo, descrição, temos a nossa formação de teste de qualidade de software e também temos uma formação que é incrível, que ela é focada para pessoas que querem crescer no mercado e chegarem em vagas internacionais, que é o que é em dólar, tá? Eu vou pegar na sua mão para te levar no mercado internacional, tá? De verdade, é literalmente isso. É a nossa nova formação que leva você até o mercado internacional para você chegar a ganhar aí 20, 30, 40 mil reais por mês, e isso daí que sim é um salário de respeito, né? Até de jogador de futebol. Se você ficou com dúvida ainda, ou quer saber um pouquinho mais sobre alguma formação, pode deixar aqui nos comentários, a gente sempre responde. E também não se esqueça
de compartilhar com alguém que você sabe que está nessa situação. Você já falou para ele, pô, vamos tentar aprender automação para poder crescer no mercado. Manda esse vídeo para essa pessoa, eu tenho certeza que vai fazer diferença para ela. Bem, muito obrigado por terem participado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.